sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô num cenário diferente porque eu tô aqui no escritório da igreja. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Janaína, sou pastora da Place Church. Eu vou deixar aqui o Instagram da igreja, o meu Instagram, para você nos seguir nas redes sociais e acompanhar tudo que a gente vem fazendo de conteúdo. E hoje, especificamente, eu quero compartilhar com você a minha experiência com oração, aquilo que o Senhor nos ensina na Escritura a respeito de oração. Qual é a oração que chega, ao céu, a oração que você vai conseguir alcançar aquilo que você espera. E hoje nós vamos falar de um texto bem específico que está em Lucas capítulo 11, mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo, comentar aqui a sua experiência com oração, quais foram as orações que você sentiu que Deus ouviu, para a gente poder compartilhar e trocar a experiência, que é o mais importante. Então hoje, em Lucas capítulo 11, nós vamos falar a respeito da oração e quando Jesus incita os discípulos a orarem, que diz o seguinte a Escritura para nós: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Vou ler o 11 com vocês também. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Olha que texto profundo, olha que texto interessante. Um texto que fala a respeito de oração. Então ele está ensinando para nós, Jesus, falando ali com seus discípulos, ele ensina esses discípulos a orar. E ele fala que se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, vai se abrir. Olha que profundo isso que o Senhor nos ensina. Ele está dizendo para mim e para você que quando nós estamos empenhados em algo, colocamos isso diante de Deus em uma oração, o Senhor ele vai nos ouvir. Só que a gente tem que entender que tem que ser uma oração sincera, um pedido sincero. Você precisa entender que você é filho, porque ele dá ali no versículo 11, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Nenhum pai faz isso, mas para isso você precisa ser filho. Você tem que estar ali debaixo do governo desse pai. Porque não adianta você pedir se você não tem um pai, entende? Quem é o seu pai hoje para você pedir? Eu me lembro que quando eu estava no meu processo de oração pela vida do meu esposo, eu chorava muitas vezes, eu não tinha forças para orar. Mas no meu pensamento, eu ali de joelhos, clamando, chorando, eu falava, Deus, olha para mim. E o Senhor me atendeu. Todas as vezes que eu pedia para o Senhor, olha para mim, olha a minha dor, fala comigo, confirma comigo o que o Senhor quer, me dá a direção daquilo que eu preciso fazer. Eu pedia sempre o governo de Deus sobre a minha vida. Em nenhum momento eu ficava dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu pedia, Senhor, me dá o governo daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que aquilo que o Senhor quer para mim é melhor do que qualquer coisa que eu possa vir a querer. E ele fala no Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável a Ele e não a nós. Então, quando nós estamos ali clamando ao Senhor, fazendo uma oração, nos entregando, às vezes você não vai ter forças para falar. Você vai chorar, você vai se debulhar, mas você tem que ser assertivo naquilo que você quer. E aquilo que você quer tem que estar conectado com a vontade do Senhor. Vou dar um exemplo para você da minha vida. Em muitos momentos, quando eu orava pelo meu esposo, ou quando eu clamava por coisas na minha vida, e que eu já não tinha mais forças para pedir ou para falar qualquer coisa, eu conectava o meu pedido de oração àquilo que vem do céu. Por exemplo,
Quando eu ia orar pelo meu casamento, eu falava: Senhor, o meu esposo ainda não te conhece. O meu esposo ainda não ouve a tua voz, mas o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz, traz ele de volta para casa. Visita ele lá, ou seja, você conecta a vontade de Deus com a aliança que ele tem dentro de um casamento e você pede ao Senhor aquilo que tem que ser feito. Você está aliançado com um homem e aquele homem é o seu esposo, você tem direito de pedir ao Pai: Senhor, traz o meu esposo de volta. Vou dar um exemplo bíblico agora para você entender. A gente tem Ana, uma mulher que não podia gerar, mas todos os anos ela ia lá, subia várias vezes ao templo e clamava por um filho e pedia por um filho. Em determinado momento o profeta ouve aquela oração, o profeta chega até ela, acha que ela está ali bêbada, porque ela pede tanto e de repente é um pedido com um choro misturado e ele não entende muito o que ela está fazendo e de primeira ele acha que ela está bêbada. E aí o que acontece? Ela fala para ele: não, profeta, eu não estou bêbada, eu estou clamando um filho. E nesse momento ela fala para Deus que se ela receber esse filho, ela vai entregar esse filho para que ele seja um sacerdote, para que ele seja criado dentro da casa de Deus. Deus precisava de um novo profeta e ela coloca a vontade dela diante do Senhor, conectando o propósito que Deus quer de um profeta com o pedido dela de ter um filho. Então ela une o céu na terra nesse pedido e o Senhor faz aquilo que ela está pedindo. Então, para você ter uma oração assertiva, para você pedir, você tem que pedir aquilo que está conectado com a vontade do Senhor, com o que está escrito na Escritura. Jamais peça algo que vá contra a vontade de Deus, porque isso aí é uma oração contrária àquilo que o Senhor quer. Então, seja prática, seja assertivo na sua oração. Conecta aquilo que está na palavra com aquilo que você quer. Como assim, Jana? Você vai pegar e vai colocar diante de Deus aquilo que Deus tem prazer, aquilo que é a vontade do Senhor sobre a tua vida. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer que o seu filho retorne para casa. Deus quer que você realize coisas dentro do propósito dele. E todas essas coisas, se você pedir, como diz a Escritura, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharás. Olha que interessante, se você pedir, Deus vai dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir, mas tudo isso depende do seu movimento no Espírito. Entende? Que para você receber, você tem que fazer. Se você pedir, ou seja, você vai ter o ato de pedir. Se você buscar, você vai ter que buscar. Se você bater, a porta vai se abrir. Entende que tudo isso vai partir de um movimento seu no reino do Espírito para que o céu se conecte com a terra. Essa era a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. Para você conectar e entender que a sua oração, ela tem que ir de encontro àquilo que você quer. Então aprenda, a oração ela tem poder. E você pode sim chegar diante do Senhor e se abrir, rasgar, não fica com orações cheias de dedos. Ele é o seu pai. Nenhum pai com um relacionamento saudável com o filho tem medo de chegar até o pai, ou chega até o pai dizendo excelentíssimo pai. Não, você fala pai, paizinho, meu amado. Talvez a sua dor hoje, talvez aquilo que tem te afligido, você já está sem força até para orar. Você não vai ter ânimo muitas vezes de orar, mas o Senhor está dizendo para você, não desista. Não desista, busque porque você vai encontrar. Pede porque você vai receber. Bate porque a porta vai se abrir. Talvez você esteja aí sem ter forças para orar. Mas o Senhor diz para você essa noite, se levanta, continua, permaneça, não desista, porque o Senhor, que era Deus na terra, Jesus, tinha o hábito de orar, porque nós humanos, que somos totalmente dependentes deles, não vamos ter. Entenda, o Senhor, Ele quer ter relacionamento e intimidade com você.
receba essa palavra nesse dia. Em nome de Jesus, compartilha com aquela pessoa que já não tem mais esperança e que precisa ter forças para orar. Eu estarei orando pela sua vida. O ministério aqui da igreja, todo mundo que me pede oração aqui, eu coloco diante do nosso ministério de intercessão para que a sua oração seja atendida diante do Senhor. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, às 22 horas. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra.